Nosso último momento juntos, então, dessa disciplina, que por mim eu falaria por muito mais tempo, ou mais encontros que seja, mas infelizmente aí o nosso tempo estabelecido ele é bem curtinho. Então vamos aproveitar bem este último momento. Lembrando que quando acabar essa aula, eu vou pedir 5 minutinhos de vocês, e aí a gente vai entrar de novo, só que é coisa de 5 minutos mesmo, tá? Só o tempo de eu salvar a aula, e a gente vai entrar de novo nesse mesmo link. Quem quiser, nada obrigatório. Caso tenha ficado aí alguma dúvida, vocês queiram falar alguma coisa relacionada ao trabalho, à prova, tá? Alguma coisa que não ficou esclarecida durante a aula. Então, só para quem quiser, tipo uma reunião aí entre a gente, tá? Pessoal que por acaso, né, não estiver usando o microfone para tirar dúvida, fecha o microfone. Quem quiser tirar dúvida, pode ligar o microfone, pode conversar, pode perguntar, sem problemas nenhum. Vamos? Tá todo mundo me ouvindo? Peraí, deixa eu melhorar um pouco esse áudio. Som, todo mundo ouvindo? Obrigada, Larissa. O feedback de vocês é importante, porque às vezes a gente fica aqui e fica com medo, né, de não estar tão bom. Que bom. Qualquer dificuldade, me avisem. Obrigada, Raíssa. Obrigada, meninas e meninos. Ai, que bom! Bom, a gente estava falando anteriormente. Obrigada, Fábio, pelo carinho. Dessas boas práticas, então, em humanização. Essa valorização do ser humano, a preocupação com seus sentimentos e emoções e com a qualidade de vida são fatores que farão a diferença no atendimento humanizado com outras pessoas, sejam pacientes ou os acompanhantes dos familiares, ok? O humanismo e suas relações com a saúde. Aí eu peguei uma frase aí que, inclusive, está lá na apostila de vocês. O apelo para o humanismo talvez seja um convite arriscado, e aí a gente podia refletir um pouquinho sobre isso. Vocês podiam pensar, por que arriscado, né? Será que trariam as pessoas mais para perto da gente? Será que não seria o ideal a gente ter uma visão, um tratamento, uma relação mais humanizada? Arriscado porque estaríamos mais próximos, arriscado porque as pessoas com o sentimento de humanização, com esse sentimento de humanismo, com esse sentimento de humanismo, se uniriam para as causas realmente que precisam ser dadas atenção? Então, é isso que a gente tem que questionar nessa frase. Pode ser perigoso, não para a gente, né? Perigoso para quem às vezes faz bagunça na nossa vida, né? Então, esse sentimento de humanização, ele tem que estar presente. Se a gente conseguisse ser mais humanos uns com os outros, nós também teríamos mais força para lutar com outras coisas. A desumanização e o resgate da história. Temos aprendido a voar. Olha essa frase, eu gosto muito dessa frase e eu gostaria que vocês também, né, se pudessem aí gravar no coraçãozinho para a vida profissional de vocês. Temos aprendido a voar como os pássaros, a nadar como os peixes, mas não aprendemos a sensível arte de viver como irmãos. Às vezes, os animais têm mais esse sentimento do que a gente. Claro que se a gente for falar do reino animal, a gente vai ter aí animais que para sobreviver, eles caçam, enfim, matam, tem os mais carniceiros, né? Enfim. A questão agora não é nem tanto comparar o ser humano com o animal. A intenção agora é a gente pensar que muitas vezes nós que somos racionais, o bichinho, ele... Eu não vou entrar também nessa discussão, porque tem gente que diz que tem um certo raciocínio, mas vamos lá, os seres humanos são animais racionais
que conseguem planejar as coisas, que conseguem... Não é só instintivo. O animal, ele é instintivo. O ser humano, ele planeja um mal, ele deseja um mal, ele fala o mal do outro semelhante. Então, essa frase é como reflexão para a noite de vocês, para quase fechar a nossa noite, tá bom? Boas práticas de humanização, uma parte lá da apostila, é uma unidade da apostila, e essas boas práticas envolvem várias coisas. Eu gosto muito desse assunto, vocês não fazem ideia. Eu queria ter tempo para falar tudo que eu separei aqui, né? Eu coloquei lá no Google Sala de Aula esses slides, que é o resumão de toda a apostila. Tudo que tem nos slides tem nas apostilas e nos vídeos, mas eu queria falar com vocês. Mas às vezes não dá tempo. Bom, então, essas boas práticas. As práticas devem ter o eixo central, o acolhimento. Quando a gente fala acolhimento, tem uma imagem que eu vou mostrar para vocês, que para mim é a imagem perfeita para essa palavra, que é como se fosse abraço. Quando eu falo de acolhimento, eu lembro de abraço, eu lembro a palavra acolher, eu já imagino assim, acolhendo, né, ali junto da pessoa, corpo a corpo, rosto a rosto, enfim, dando ombro, se for o caso, né, para não ficar uma coisa tão íntima. O acolhimento e a comunicação. Já falei sobre comunicação com vocês, que é um dos passos para a segurança do paciente. Então, assim, a comunicação ela não pode ficar de fora de jeito nenhum. Comunicação, ela tem tudo a ver com as boas práticas de humanização. Reconhecimento da subjetividade. Então, para mim, demorada é uma coisa, para o outro é outra. Então, às vezes, esperar 1 hora para uma pessoa pode ser tranquilo e suportável. E, às vezes, para outra pessoa, não. Então, algumas coisas são subjetivas, ok? E particularidade do paciente. Então, tem gente que não tem vergonha. Você fala assim, preciso que você abaixe um pouquinho a calça, porque é intramuscular. Aí o paciente pega, vai até o chão, né? Aí você fala, não, mas só um pouquinho. Eu preciso do glúteo, do músculo glúteo, né? Que não precisa baixar a calça inteira. E quem já fez estágio aí, ou quem já trabalha, sabe como que funciona. Algumas pessoas não têm vergonha nenhuma. Outras a gente fala, olha, eu preciso que a senhora tire o sutiã. Nem vou tão além, tá? Eu trabalhei alguns anos no centro cirúrgico e quando a gente ia abordar, quando era paciente que vinha sem ser da internação, né, vinha direto para o centro cirúrgico, a gente tinha uma sala de preparação. Nessa sala de preparação a gente fazia um questionário, enfim, uma entrevista, pedia para o paciente esvaziar a bexiga, dependendo da cirurgia, tira a roupa todinha, né? E aí, engraçado, entendam aqui o engraçado, é que algumas senhoras, principalmente mulher, viu, de idade, a gente falava assim, a senhora precisa tirar toda a roupa, acho que até aí ela estava preparada, né? Jéssica, não tem problema, eu só acho que, sem ser na aula anterior que você não assistiu, na outra, você tinha colocado alguma coisa no chat e eu não peguei, tá? Então, se foi alguma dúvida, alguma coisinha assim, pode colocar que agora eu leio, tá? Que foi muito rápido e a aula caiu. Enfim, e aí a gente falava assim para as senhorinhas de idade, tira toda a roupa, coloca o avental e tira a prótese dentária. Gente, era uma briga para tirar a prótese dentária. E às vezes a gente explicava, olha, eu sei que a cirurgia é no olho, principalmente quando era facectomia, né, a cirurgia da catarata. Eu sei que a cirurgia é no olho, só que assim, se tiver uma intercorrência lá dentro, não que a gente esteja esperando por isso, mas a senhora estará dentro do centro cirúrgico. E no centro cirúrgico é proibido ficar com a prótese. Ai, não, eu fico falando fofo, minha boca fica feia, filha, não quero tirar. Isso é uma particularidade do paciente, que é uma regra. Eu não poderia deixar o paciente entrar no centro cirúrgico com a prótese. E aí a gente vai conversando, explicando a necessidade. Eu até falava às vezes, dependendo da pessoa, né, que ficava muito resistente, então eu falava assim, então tá bom, então vamos fazer o seguinte, a senhora vai passar ali pela sala de espera na maca, se despede da sua família, né, mas lá dentro eu preciso tirar. Então eu tinha um retrabalho? Tinha, o ideal era tirar ali, já entregar para a família e acabou. Assumir uma responsabilidade complicada, porque eu ia pegar do paciente, né, dentro do centro cirúrgico e até a sala de espera. Se no meio do caminho quebra, perde, ou a família diz que não pegou, enfim, uma confusão.
nunca aconteceu nada, então eu levava o paciente até o centro cirúrgico, lá na sala de recuperação pós-anestésica que a gente fazia, terminava de fazer o preparo, tirava a prótese, levava para a família e a pessoa ficava mais confortável, com menos vergonha. É uma atitude de humanização? Sim. Agora, uma coisa que eu também devo ter comentado em sala de aula e reforço, ser um técnico humanizado dá trabalho, tá? Quanto mais humanizado, mais trabalho você vai ter. Agora, é recompensador. Eu não vou mentir, não, ó, um trabalho humanizado é super simples, super tranquilo. Vai lá que é automático. Não, automático não é. Você precisa se esforçar para isso. Perfeito? Ok? Além de promover ações e permitir o bem-estar do mesmo, é um pouquinho do que a gente já falou, só concluindo aí até o exemplo. Olha só, são exemplos de algumas boas práticas de humanização. Os ouvidores e contadores de história, existem projetos e existem programas voluntários de pessoas que vão lá ouvir as pessoas. Vai no hospital, procura principalmente aqueles setores de internação prolongada, né, de longa permanência, e para ouvir o paciente, conta para mim a sua história, conta para mim por que você está aqui. Os contadores de história, principalmente para criança, né, de câncer e etc., de oncologia. Só responder aqui uma perguntinha que fizeram, um segundinho. Muito bacana esse de contadores de história. A Fábia colocou: nós, como técnicos, podemos oferecer uma caixinha para eles colocarem a prótese se trabalharmos no centro cirúrgico? Depende, tá, Fábia? A questão deles nem tanto é o guardar, até porque a maioria deles tem acompanhante. O problema deles é tirar. E nessa sala de preparação, depois que a gente saía do paciente dessa sala de preparação, na maca, já deitado, coberto, tudo bonitinho, a gente ainda passava pela sala de espera. Então, ele se despedia do acompanhante, enfim, outras pessoas iam vê-lo. E aí eu garantia para eles que a gente tirava lá dentro e a única pessoa que ia vê-los é a enfermagem, não tem como, e o próprio médico. Então, eu tentava tranquilizar nesse sentido. Vai depender muito do formato de onde você vai trabalhar e das opções que eles dão. Então, às vezes, infelizmente, o hospital ele é muito engessado nos seus protocolos, nas suas rotinas, e às vezes a gente não consegue fazer isso, viu? Isso é bem desagradável. Mas olha, vocês como técnicos, com jeitinho e jogo de cintura, consegue sim. Consegue ser mais humanizado nesses pequenos detalhes. Atividades musicais nas enfermarias e espaços sociais do hospital. Hoje em dia, com as redes sociais, vocês podem ver várias iniciativas desse tipo. É considerado, sim, uma iniciativa de humanização. Celebrações de datas comemorativas para crianças internadas ou idosos internados, principalmente em clínicas, em hospitais de longa permanência. É muito bacana. Eu visitei, eu tenho conhecimento de, posso colocar aí metade das casas de repouso de Santos, duas eu até recomendo, se precisarem, que uma é de uma ex-professora e uma de uma colega que fez faculdade comigo. E essas duas que eu recomendo, eles fazem festa de aniversário, noivado entre eles, é a coisa mais linda. Numa das que eu fui visitar recentemente, tinha acontecido o aniversário da senhora da casa de longa permanência e não é asilo, tá? É casa de longa permanência, são coisas completamente diferentes. Tinha acontecido o aniversário dela e no aniversário dela, um senhor da casa, morador também, pediu ela em namoro. E ela me mostrou a foto, os dois dando selinho, foi a coisa mais linda. Então, essas datas, essa sociabilização entre eles e também com a família, né? A família vem para o aniversário, é muito importante, vocês não fazem ideia. Massagem para os cuidadores
Para o paciente também é importante, ok. Massagem de conforto, mudança de decúbito, mas massagem para os cuidadores, são boas práticas de humanização. Programa de reiki, algumas pessoas não gostam muito porque acreditam em envolver aí misticismo, meditação, religião, enfim, mas em compensação outros dizem que não, que é uma técnica, né? Então, aí respeitando todo mundo, é incluído como boas práticas de humanização. Programa Cuidando do Cuidador, já tinha falado disso para vocês, a importância de você cuidar do cuidador, porque o cuidador também fica doente. E a criação do setor de queixas e sugestões, o mais próximo aí de uma ouvidoria. Tudo bem? Dúvida até aí? Tranquilo? Posso continuar? Alguém tem alguma pergunta para fazer em relação à matéria? O que não for matéria, a gente vai conversar depois dessa aula. Em relação à matéria, alguém quer perguntar alguma coisa? Alguém estudou alguma coisa da apostila e dos vídeos que eu gravei e ficou com dúvida e quer perguntar? Estamos aqui desde as 18. Totalmente à disposição para tirar as dúvidas de vocês. A aula é para isso. Então, eu gostaria que vocês estivessem assim, a liberdade de sair dessa aula sem dúvida nenhuma, tá bom? Opa, voltou? Beleza. Acolhimento. Perfeito, Thaís, Fábio, obrigado por responder. E vou entender que o restante está super atento à aula, tomando nota de tudo e não tem dúvidas de nada. Gente, a prova já é semana que vem. Apesar de vocês poderem fazer a hora que vocês quiserem, o dia que vocês quiserem, não deixem para a última hora, tá? Testem a internet de vocês, saibam qual é o momento que a internet está melhor, mais rápida, né? Todo mundo geralmente conhece aí quando a internet é mais rápida. Conversa com os familiares de vocês, fala a importância de fazer a prova, de ter um momento e um local tranquilo para isso. Se tranca no banheiro, se for preciso, né? Tem gente que acha melhor de madrugada, porque aí os filhos já dormiram, os netos já foram descansar, os primos já foram embora, o pai, a mãe foi trabalhar. Então, vê qual é o melhor horário, que você fique totalmente tranquilo, para que realmente, porque 4 horas parece que não, mas passa assim, né? E aí você pode ficar nervoso, tem que ler com bastante atenção. E eu recomendaria tentar fazer o quanto antes. O quanto antes, tá? Não deixem tudo para sexta-feira, não comecem a fazer a partir de quarta, começa na segunda-feira, e se você é uma pessoa que tem mais tempo livre, tenta fazer 2 por dia, você fica livre logo. Quem deixar tudo para sexta, se tiver algum problema na internet, vai ficar sem fazer. Então, por favor, vocês têm a semana inteira, em qualquer hora, qualquer lugar, qualquer momento, e a prova que você quiser. É muita liberdade, né? Uma libertinagem essa prova. Vai com calma, Jéssica. Se você conseguir, estiver se sentindo segura, você só vai ganhar, tá bom? Mas a intenção é não deixar para a última hora de jeito nenhum. Acolhimento é um ponto aí que tem na nossa... Acolhimento tem um ponto. Um ponto da nossa matéria bem importante. Então, aí, ó, esse é tipo um esquema, né? Um mapa mental, enfim, de estudo. Existe uma forma de estudar que você coloca a palavra, pega os significados e com que ela tem relação para você, então, lembrar de tudo. Não foge da matéria, Thaís, mas em relação a quê? Onde você viu, isso tem que estar linkado a mais alguma coisa. Você viu isso onde? Porque aí eu pego o link exatamente do que você quer e te respondo. Calma, Raíssa, respira fundo, meninas, com calma. No final, dá tudo certo. Então, o acolhimento, ele expressa a aproximação, inclusão. Lembra do que eu falei do abraço? Ele expressa essa aproximação. Então, o acolhimento é diferente de distanciamento.
tem que tomar cuidado. Acolhimento, eu vou me aproximar do paciente. Tem um vídeo que eu gosto de passar e eu vou passar antes da P2, que é sobre o filme... Ih, fugiu. Patch Adams, ok? Quem puder assistir o filme Patch Adams, por favor, assista. E nesse filme ele fala sobre distanciamento profissional. Não sei se vocês já ouviram falar sobre isso. Que algumas pessoas acreditam que o profissional da saúde ele tem que ter um distanciamento profissional, porque senão ele acaba ficando doente junto com o paciente. Tem limite, tá? Tem que achar um equilíbrio. Eu preciso dessa aproximação, dessa inclusão, mas eu não posso ficar doente por conta dessa aproximação. Então tem que ser uma aproximação profissional e não um distanciamento profissional, né? Temos um trabalho do professor Macério, seria a parte de internação, UTI e pediatria. Ótimo, aí fica mais fácil para eu falar. Então, Thaís, estratégia lúdica, ela envolve o quê? Uma forma, por exemplo, com imagens, cores, teatro, música, que eu consigo explicar ou que eu consigo expressar alguma informação. Então, por exemplo, se eu estiver falando de centro cirúrgico para criança, eu usaria, por exemplo, o brinquedo terapêutico, que é um assunto para P2 e eu vou falar aqui na aula também, tá? Não dessa vez, obviamente, na aula da P2. Então, o brinquedo terapêutico, ele é fantástico. Eu, com certeza, faria um baita de um trabalho sobre o brinquedo terapêutico. Tem também a brinquedoteca, que é uma estratégia lúdica. É que o brinquedo terapêutico eu sou apaixonada. E se você pesquisar um pouquinho, você vai ver que você consegue ensinar a criança sobre a cirurgia que ela vai sofrer, que ela vai precisar passar, sobre o curativo. Como é que você vai explicar para uma criança que vão abrir ela e vão tirar um pedaço do intestino dela que se chama apêndice e que ela vai acordar com o curativo, não pode correr, não pode pular, não pode fazer força, tem que tomar cuidado. Esse curativo tem que ser trocado. E é uma costura parecida com a de roupa. Se você falar isso, a criança vai sair correndo, com dor, sem dor, passando mal. Então, com um brinquedo lúdico, você mostra isso num boneco, mostra como vai ser, mostra onde tem o órgão, qual é a função, que ele vai estar dormindo. Você ensina a criança a fazer o curativo. Você usa uma seringa, cuidado, né? Sem agulha, obviamente, para explicar por que tem que furar para colocar medicação. Eu adoro esse assunto, tá? Então, eu faria sobre isso, mas só para você entender, pode ser com música, pode ser com teatro, pode ser com desenho, né? Tem várias formas aí. Tem um filme que se chama Osmose Jones. Vocês viram que eu gosto bastante de filme, né? Odeio TV, mas filme eu adoro. Osmose Jones é um filme bem antigo. Talvez vocês achem no YouTube. E ele explica o corpo humano para a criança de uma forma super lúdica. Quer ver outra coisa lúdica que eu mostrei para vocês? O Mundo de Bickman. Muito bacana. Até passei esses dias, o pessoal que está aí de radiologia, passei para a professora Lilian um link que explica a história do raio-x, né? Aí, tipo, o criador do raio-x, de uma forma bem lúdica mesmo, é bem bacana. Então, quem é aí da minha geração vai lembrar bem do Mundo de Bickman. De nada, Thaís. Tem tudo a ver com a aula, só que para P2, tá? Então, é uma diretriz relevante que está onde? Dentro da PNH ou dentro do Humaniza SUS. Então, acolhimento, além de ser um conceito, ele também é uma diretriz, precisa ser obedecida. Isso, Raíssa, exatamente, sobre o sistema digestório, muito bom. É esse mesmo. Bom, ferramentas, então, que a gente usa para a humanização dentro de acolhimento, eu gosto bem dessa frase porque ela vai dar a percepção do que é dentro da PNH. Então, olha só, acolher é dar acolhida, admitir, aceitar, dar ouvidos, dar crédito a... Lembra quando eu falei da dor, da escala de dor? Você vai dar crédito. O paciente falou que está com 10, ele está com 10. Então, a gente vai lá, vai falar com o médico, ó, o paciente está com 10 de dor. O paciente não suporta de dor. Né? Então, esse dar ouvidos é dar essa atenção especial aí para o paciente para que ele possa, então, se sentir acolhido. Agasalhar, receber, atender e admitir, ok? Admitir eu já tinha colocado lá em cima, né? Ficou um pouquinho repetitivo. Porém, de qualquer forma, isso são palavras que ilustram bem o acolhimento.
Esse pedacinho aqui, ó, coloquei da apostila. Estudos comprovam que o acolhimento é capaz de gerar grande influência no psiquismo da pessoa doente, portanto, na própria regressão da enfermidade. Gente, isso é muito legal e isso é muito significativo. Você vai regredir aquela patologia, você vai regredir aquela enfermidade. Eu já falei para vocês, a parte psicológica tem tudo a ver com o físico, vai interferir. Ou vai adoecer a pessoa, ou vai ajudar na recuperação. Então, cuidar, acolher, vai ajudar nessa recuperação. Dessa forma, um bom acolhimento da pessoa doente tem grande relação com o seu percentual de cura, a sua alta. O paciente vai embora mais rápido, vai para casa. Ó, isso aqui é um mapa mental. O que é um mapa mental? Pega uma palavra, um conceito, um assunto específico e desse conceito, desse assunto, começa a descrever com palavras-chave e você começa a lembrar o conteúdo. Tem muita gente que estuda por mapa mental. Quem é bom de desenho aí faz cada mapa mental lindo. Eu sou péssima manualmente, sou horrível manualmente. Manualmente eu sou boa para funcionar, para ajudar numa sutura, adoro. Agora, para desenhar e escrever, horrível, que já teve aula comigo, já me viu tentando desenhar, sabe a comédia que é, né? Mas quem gosta de desenhar consegue fazer esse mapa mental. Então, quando a gente trabalha aí com mapa mental, ó, acolhimento. O que acolhimento tem a ver? Na parte adequada, instrumentalização para que essa pessoa possa ser acolhida da forma correta, plano individual de atendimento, acessar as redes de serviço de proteção. Aí tem as metodologias, né? Por isso que parte daqui, as metodologias de acolhimento, os princípios de acolhimento. É muito bacana estudar por mapa mental. É um resumo de tudo que vocês precisam saber de acolhimento. Aqui, ó, trabalho dentro da lei, sobre infraestrutura, alimentação, educação e saúde, é o que a nossa Constituição garante. Vamos ver a parte não adequada. Diz respeito às ações negativas, estrutura em más condições, a equipe, né, dentro da equipe, abuso de poder, falta de ética, e por aí vai. É bem bacana, porque você começa a visualizar o mapa mental e você começa a entender melhor o que trata aquele assunto. Quando vocês forem pesquisar no Google algum assunto que você quer falar assim, bom, eu acho que eu já conheço esse assunto, mas eu quero me aprofundar, eu quero saber mais, eu quero diversificar, aí você pode sim usar o mapa mental, ok? Perfeito. Ai, passou demais. Segundo, então, o Ministério da Saúde, o acolhimento é uma diretriz, eu já falei ali anteriormente no mapa mental, que não tem local nem hora para hora certa para acontecer, nenhum profissional específico para fazê-lo. Faz parte de todos os encontros do serviço de saúde. Uma coisa importante, fica registrado que acolhimento ou triagem não é um setor, é uma postura, é uma atitude. Tá? Mas aí a gente fez estágio lá não sei aonde, aquela salinha se chamava acolhimento. E lá dentro fazia sinais vitais. Ok. Lá naquele lugar, a salinha se chamava acolhimento e fazia sinais vitais. A intenção não seria só isso. Aqui eu estou ensinando para vocês que o acolhimento até pode ter uma sala com esse nome. E lá dentro pode até verificar os sinais vitais, mas é muito além disso. E quem vai determinar como vai ser feito esse acolhimento é você, profissional da área da saúde. Então, você precisa fazer acolhimento no setor que você está trabalhando, uma unidade de internação, um centro cirúrgico, não importa, ou lá num exame que esse paciente, por menos tempo que ele fique, ficar 20 minutos, 5 minutos, 10 minutos, você precisa fazer esse acolhimento. Então, todos os profissionais, seja da saúde ou não, mas que trabalham na instituição de saúde, precisam fazer acolhimento. Na recepção, a moça que pega a guia, a moça que direciona, o segurança, né? Todos deveriam ser preparados para acolher o paciente. A base para o acolhimento baseia-se na tríade: acolhimento e diálogo. Diálogo, não sou eu que falo. Eu não estou aqui incentivando vocês o tempo todo a falar. Falem, perguntem, pode abrir o microfone se quiser. É diálogo. Diálogo, eu falo, você fala. Você escuta, mas eu também escuto.
A gente não vai fazer uma reunião aqui no final? Eu escuto vocês, vocês escutam quando eu falo. Isso é diálogo. Se só um fica falando, isso não é diálogo, né? Isso daí é qualquer outra coisa, menos diálogo. Então, é um discurso, uma palestra, enfim. Então, acolhimento envolve diálogo, envolve postura, já falei sobre isso também, não é um setor, não é uma salinha, e acolhimento não é verificar sinais vitais. Acolhimento é a reorganização dos serviços. Então, às vezes, a rotina do serviço ela não é acolhedora, então precisa mudar a rotina, ok? Aqui tem mais um resuminho aí do que é acolhimento, quem será acolhido, por quem será acolhido e as vantagens que eu já passei para vocês. E dentro do acolhimento tem um assunto bem bacana, que é a classificação de risco. Técnico de enfermagem não faz classificação de risco. Quem faz classificação de risco é o enfermeiro, a enfermeira responsável por aquele setor, geralmente pronto atendimento e pronto-socorro. O técnico de enfermagem pode auxiliar na classificação de risco, mas o certo é o enfermeiro e a enfermeira fazer a classificação de risco. E classificação de risco não é simplesmente furar fila, não é simplesmente passar um paciente na frente do outro. E isso vocês precisam primeiro entender, para depois explicar para o paciente. Se você não entender, você não vai saber explicar e isso vai virar uma confusão infernal, você não vai conseguir trabalhar, tá bom? Então, o acolhimento, ele vai colocar, deixa eu ver se eu coloquei o slide que tá. Ele vai colocar, então, esses casos, o enfermeiro ele vai avaliar, segundo um estudo, um curso que ele faz baseado aí na protocolo de Manchester, tá? Então, tem a triagem, classificação de risco pela Organização Mundial da Saúde e tem a triagem pelo protocolo de Manchester. Nos dois, o enfermeiro faz um curso e ele entende quais são os casos de emergência que precisam ser atendidos agora, imediatamente. Os casos que não são muito urgentes, que podem esperar, né? Logo depois do imediato. Os casos de urgências que podem aguardar, precisa ter um atendimento rápido, prioritário, mas pode aguardar. Os pouco urgentes, que vêm depois da urgência, e os que não são urgentes, ok? Não vai dar tempo, deixa eu ver. 7 minutos. Acho que eu não consigo dar exemplo aqui agora, por conta do nosso tempo. Deixa eu ver se eu consigo. Se eu conseguir, eu já faço isso agora. O exemplo, às vezes, ele ajuda, né, a gente compreender melhor o que está sendo dito. E por isso que eu insisto, às vezes, em dar o exemplo. Alguma dúvida? Alguém quer perguntar alguma coisa? Não. Não. Emergência, Fábia, seria uma parada cardiorrespiratória. O que, Raíssa? Uma emergência são as provas? Uma parada cardiorrespiratória é uma emergência. Emergência é tudo aquilo que coloca... Vocês querem a prova a pasta das provas? Tenho todas aqui. Até me perdi pensando nas provas. Exame físico. Depende, tá sangrando muito? Tá esguichando o sangue? Se não, pouca urgência. Tá esguichando sangue, uma urgência, talvez muito urgente. Eu vou mostrar para vocês o de Manchester. Não, peraí, deixa eu mostrar primeiro esse daqui. Depois eu tenho que incluir esse slide para vocês. Olha só, a qualidade não está muito boa dos pixels aí, porque a imagem que eu peguei também não estava lá, essas coisas, mas só para vocês entenderem. Do lado esquerdo, a classificação de risco do Ministério da Saúde, tá? Não tem tempo. Do lado direito, Manchester, tem o tempo. Vou mostrar aqui, ó, esse está bem melhor. Quem quiser tirar um print, porque eu não vou conseguir falar de tudo, tira um print para ter ideia do que é emergência, muito urgente, urgente, pouco urgente, não urgente. Esse aqui são alguns exemplos
Claro que uma coisa ou outra pode não estar descrito aí. E, de novo, o técnico não faz classificação de risco. O técnico ele pode auxiliar o enfermeiro na classificação de risco, sinalizar para o enfermeiro, para o médico, mas não faz classificação. Eu só conheço um serviço que eu passei que faz classificação de risco, tirando a pandemia, tá? Na pandemia não está funcionando assim. Tirando a pandemia, que é a Unimed Santos. A Unimed Santos faz classificação de risco com pulseira, tudo bonitinho. Então, tá aí os exemplos direitinho, tá? Atendimento de emergência, atendimento imediato, tem risco de vida. O muito urgente tem algumas características. O urgente pode esperar aí até 60 minutos. E aí, ó, ferimentos menores, tá? Ferimentos, como o que você falou, se não é uma hemorragia, se o corte no supercílio não é uma hemorragia, ele entra mais em ferimentos menores, pode esperar até 60 minutos. Os pouco urgentes, até se não tiver um sangramento muito grande, né, com uma compressão você consegue diminuir, é pequena lesão, pode esperar até 120 minutos. E os não urgentes, né? Outro dia uma aluna falou que chegou um paciente, deu tempo já, né? Deu para tirar o print, tranquilo? Disse que chegou um paciente quase falei, no campo de estágio. E esse paciente foi lá para fazer um curativo, porque a sapatilha machucou o calcanhar. Isso é um caso que nem é um caso de, né? É de passar na farmácia e comprar um band-aid, mas se fosse classificar, não urgente, ok? Olha aqui que bacana, um esqueminha, né? Bem simples. Esse daqui é um dos esquemas, isso daqui não é uma lei, tá? Então, no caso, o paciente vai ser admitido, passa pela classificação de risco pelo enfermeiro e aí depois passa pelo médico. Lá na Unimed ainda você passa primeiro pelo enfermeiro na classificação de risco. Depois de ele avaliar a gravidade do seu problema, é que você vai na recepção, faz a sua fichinha e passa pelo médico. Até porque se você for uma emergência, de lá você vai direto para o atendimento médico e o seu acompanhante faz a sua ficha. É bem interessante, eu gostei bastante de ver acontecendo. Aqui está falando um pouquinho da classificação de risco, fluxograma do acolhimento, tá? Então aqui, por exemplo, tem um fluxograma desse atendimento com acolhimento e classificação de risco, quando você tem até as salas, né? Sala amarela, sala azul, sala verde, você vai direcionando o paciente. Você classifica, o paciente não fica esperando. Classifica e vai para a sala, classifica e vai para a sala, classifica e vai para a sala. É muito bacana como funciona assim, gente. É um sonho esse acolhimento aí com classificação de risco, né? Fábia, beleza, menos mal. Né? Se foi tratado como emergência, às vezes a forma como você chegou lá, não só pelo corte, pode ter sido por alguma coisa que eles identificaram. Tá. Quer ver uma coisa que pode ter te classificado como emergência? Porque é traumatismo crânioencefálico, né? Um TCE. Qualquer ferimento na cabeça, tá? Grave ou não, caiu, bateu a cabeça, criou um galo. Isso é um TCE. Trauma crânioencefálico. Isso mesmo. Tá bom? Em uma instituição aqui no Guarujá, lá são técnicos de enfermagem que fazem a classificação. Isso pode ser um risco da saúde do paciente? Não é o protocolo mais correto, né? Mas eles classificam Manchester daquela forma como a gente viu aqui, essas 5 cores, põe pulseira, registra isso? Ou só coloca uma bolinha na ficha? Ai, gente, acabou nosso tempo, não acredito, passou voando. Marca texto. Acaba não comprometendo muito não, tá? É só para direcionar. Acaba não sendo... É mais para ajudar ali no processo e agilizar. Acaba nem sendo, viu, uma classificação de risco. É mais um acolhimento mesmo. Acolhimento técnico pode fazer. O acolhimento sem classificação de risco. Gente, nosso tempo acabou. Muito obrigada pela atenção de vocês. Se ficou algum ponto em aberto aí que vocês queriam falar, tá? Tinha vídeo, tinha um monte de coisa. Poxa vida, mas se ficou em algum ponto em aberto que vocês querem comentar, se for o caso, a gente marca para a semana que vem. Não sei, um dia à tarde. O
que a gente possa, aí a gente discute sobre humanização. Eu fico à disposição, se a maioria quiser, a gente faz, tá bom? Vamos fazer o seguinte, vai cortar daqui a pouquinho o nosso tempo. Obrigada, muito obrigada.